E aí, seus clickbait, beleza? Mais uma semana do nosso Cebulitos passou e teve muita coisa que aconteceu. Teve Exódia perdendo invencibilidade, Red e Kabum assumindo a liderança do CBLOL, 2 roubos de barão na mesma série, destaque, estatísticas e muito mais. Eu sou Riskinner e sejam muito bem-vindos a mais um Pro Review. E agora, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre os resultados e a classificação do CBLOL depois da segunda semana. A Red venceu a CNB no sábado por 2-0, a T1 ganhou da INTZ por 2-1, de virada, 2 roubos de barão, excepcional. A ProGame venceu a Cade por 2-0 no domingo e a Kabum venceu a PEN por 2-1. Sendo assim, a classificação fica com Kabum na ponta junto com a Red com 6 pontos e aí um bololô danado. Tem T1, Cade, ProGame e PEN com 3 pontos e lá embaixo INTZ e CNB, alerta vermelho que a coisa tá ficando feia. E agora que a gente passou um resumão para vocês de tudo que aconteceu, vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu na rodada com os destaques. No jogo da Red e da CNB, no primeiro jogo parecia que um fio de esperança tinha se acendido para a nação Bloomer, mas não durou muito tempo. O robô pegou 6 com o Pantheon, colocou pressão na bot lane, conseguiram rodar a composição, dando dives e afins. Só que quando a Red começou a ler a jogada deles e fazendo a entrada da Camille com um galho que foi algo sublime, muito bom, acabou que deixaram a Kalista open, free hit e aí o jogo desandou e a Red levou a primeira partida. Tanto é, meus caros, que o segundo jogo foi um passeio da Red. Todos os jogadores conseguiram ganhar as rotas sem pressão do jungler, não teve dificuldade nenhuma. Top laner foi solado, mid laner foi solado, tomou o combo do Ryze sozinho, enfim, foi um show de horrores por parte da CNB que não conseguiu demonstrar muita coisa depois daquele ímpeto que eles tiveram no primeiro jogo. E aí foi fácil, Red Canids levou por 2-0 e o destaque da série foi o Saci, que no primeiro jogo, mesmo tomando dive, mesmo morrendo várias vezes sendo pego, ele conseguiu dar a volta por cima, terminou a partida de Kalista jogando muito bem e jogou a segunda partida muito bem também. E com isso não tem outra pessoa para dar o destaque a não ser o Saci. Na sequência tivemos T1 contra NTZ. O primeiro jogo o Marth finalmente jogou no lugar do Bruiser, mas parecia que o resto do time não foi jogar, né? A NTZ que todo mundo está acostumado a ver entrou em ação, rotações, dominaram o primeiro jogo sem dificuldades e teve uma boa atuação do Envy com a Orianna. Já no segundo jogo foi um desespero total, um jogo muito doido, né? Passivo de muitos erros e muitos acertos também. O jogo ficava na mão de um time, ficava na mão do outro, erros para todo quanto é lado e no fim a T1 conseguiu vencer por um pouquinho, faltou um pouquinho para o timing da ult do Azir ter encaixado e salvado o time, mas não deu outra e a T1 levou o empate. Levando o jogo para a terceira partida, que sem pressão nenhuma dos solo laners da NTZ, o Forlan deu 2 ganks na bot e criou um snowball que levou simplesmente o mapa. Uma coisa para se destacar na série, além do Forlan ter roubado Baron no segundo jogo e no terceiro, diga-se de passagem que o Lactia jogou muito e inventaram uma composição muito doida de fazer um AD Carry Split Pusher. No segundo jogo o Lactia jogou de Tristana e no terceiro jogou de Varus e deixava a NTZ meio perdida, não sabia o que fazer, não sabia se defendia o objetivo, se deixava ele levando e no fim, nesse bololô todo, a T1 conseguiu alguns objetivos muito importantes, graças ao Lactia e ao Forlan, então eles são os destaques da série. Então terminando os jogos de sábado e indo para os jogos de domingo, tivemos o jogo da Cade contra a ProGame. No primeiro jogo, a call já foi dada logo no draft. O caçador que conseguisse mais visão e pressionasse o inimigo teria vantagem. E nos levels iniciais dava para perceber que o Minerva já estava na jungle do Revolta. Sendo assim, o Revolta ficou apagado, o Talkers mais ainda, não vi eles no primeiro jogo e sendo assim foi um passeio, a ProGame venceu o jogo de certa forma tranquilo, viu? E aí tivemos o segundo jogo onde todo mundo achou, não, beleza, ProGame venceu o primeiro jogo e agora a Cade vai ganhar o segundo. Tá enganado, meu filho. O jogo estava sim na mão da Cade, o Talker estava conseguindo colocar uma pressão em cima do Azir, mas um Minion e um Overextend na torre do mid foi o suficiente para que a ProGame voltasse na partida. Outros pontos também que fizeram a ProGame ganhar esse jogo foi que o bot conseguiu colocar uma pressão imensa no Micão e no Joxer, tanto é que o professor matou na linguada. E também as habilidades sincronizadas, as ultimates eram muito bem colocadas pela ProGame. Ornn, Azir, Gragas, que acabavam tirando a INTZ roxa, né, no caso a Cade, das jogadas. Eles não conseguiram se adaptar
a este combo e perderam o jogo. A Pro Game passeou e o Goku teve uma jogada maravilhosa e ele é o destaque da série. E para encerrar a rodada, tivemos o jogo da KABUM contra a PEN. O jogo basicamente foi ganhado em todos os aspectos. No draft deixaram a Kalista Open para o Titã, beleza. E o ritmo de jogo foi algo muito acelerado que a PEN não conseguia acompanhar. As rotações, o Baron, teleportes por trás da equipe, colocando o Vladimir numa posição sem palavras, né? Posicionado lá na backline, sem problema nenhum, matava todo mundo muito fácil. O Zantins fez seu papel muito bem. E ainda teve até um quadra kill do Titãzinho, que jogou muito. No segundo jogo, aí o mid lane colocou uma pressão, né? O Tinoz conseguiu jogar bem com sua Orianna, colocando o Malzahar ali mais ou menos no bolso, mais ou menos, não sei. O foco inteiro foi em pick-offs em cima dos Zantins, que no primeiro jogo usou muito bem os teleportes. As teamfights foram organizadas, tinham bom foco e, cara, Ornn é muito quebrada. A ultimate não tem cooldown e zoneava muito o time da KABUM. Teve até uma vez que ele ultou no bot, aí foi pro top e já tinha ult de novo e então simplesmente Ornn é quebrado. Riot, por favor, ainda bem que esse negócio vai ser nerfado. E aí tivemos o jogo 3. No jogo 3, a KABUM já estava na quarta marcha, eles falaram vamos engatar uma quinta aqui e usar o Nitro. O coach deu a call, falou olha, vamos focar nos objetivos que a gente ganha esse jogo. E dito e feito, o foco nos objetivos foi maravilhoso. Eles também tiveram uma sorte insana, né? Dragões da Montanha, Dragão Infernal, que ficava muito fácil com Kalista Open novamente. As ultimates do Ryze eram muito boas, teve até uma que tiraram eles logo depois que terminaram o Baron. O jogo foi rápido e foi bem planejado desde o draft e foi bem executado. Com isso, o destaque da série fica com o Jinquedo e o Titã. Ambos jogaram muito, até porque a equipe toda jogou muito, né? No primeiro jogo, o Riev e o Ranger ficaram com 100% de participação. Todo mundo está jogando muito bem. Os Zantins do primeiro jogo de Vladimir flanqueou muito bem, então a KABUM está sensacional por enquanto, né? Bom, já falamos um pouco sobre os destaques, então vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas, começando com as estatísticas de campeões. Falando sobre pick rate, Ezreal e Jarvan estão ali na ponta com 68,4% de participação nas partidas. Logo depois ali vem o Ornn e a Sejuani. O Azir estava em primeiro colocado, tinha bastante pique, mas nessa segunda semana o Pombo tomou muito ban e então ficou para trás. Já falando sobre bans, a Camille, meu amigo, todo mundo tá banindo esse champion. 78,9% de banimentos até agora. Depois vem o Shen, o Azir, olha, acabei de falar dele, e o Kog'Maw com 52,6%. Mas é óbvio que não poderia deixar de faltar as estatísticas dos jogadores, exatamente. Falando sobre KDA, o Lusca é o cara com o maior KDA do CBLOL e eu acredito que do mundo até agora com o KDA de 42. Seguido do Jinquedo com 35, que também está jogando, o Bino da Fola, né? O Tai vem em terceiro com 9,3 e o Matsukaze com 6,3. Então mesmo que a PEN tenha perdido essa semana, tem alguns jogadores sim em destaque. Falando sobre a participação dos jogadores, o Marth está com participação de 100%, mas ele só jogou um jogo e ainda o time dele perdeu, mas beleza, né? Ainda é 100%. Depois vem o Matsukaze novamente com 86,4%, seguido do Tai novamente, e os Zantins acabam com 82,6%. Falando um pouquinho sobre o Gold por minuto, o Titã está em primeiro com um pouco mais de 460, seguido do Saci com 459, aí vem os Zantins e o Lusca ali mais ou menos empate técnico com 455. Falando sobre o dano por minuto, o Lactia é o jogador que mais dá dano, ele dá 833,18 dano. Não sei se dá pra falar assim, né? Mas ele dá esse dano aí. Seguido do Lusca com 681, do Matsukaze com 678. É importante ressaltar que o Matsu faz parte de 37,17% do total de dano da equipe. Ou seja, o Matsukaze é muito importante para a PEN. E por último, olha aí, falando de mid laner, o Sky da Red Canids com 662,27. E agora vamos falar um pouquinho sobre a galera que faz aquele famoso 100 de farm por minuto, né? Segundo o nosso glorioso Yoda. O Lusca novamente
O cara é top, hein? 10,22 farms por minuto, seguido do Titã com 10,18, Zantins com 10,13 e o Lactia com 10,12. E para finalizar, não poderia deixar de falar um pouquinho sobre as estatísticas de partida. A média de tempo de partida no CBLOL até agora é de 34 minutos e 33 segundos. Temos um novo recorde. O segundo jogo da série entre T1 e NTZ teve 53 minutos e 35 segundos, sendo o jogo mais longo até agora. Falando um pouquinho sobre os lados, quem jogou do lado azul ganhou 12 vezes e quem jogou do lado vermelho apenas 7. Sobre os dragões elementais, até agora foram derrotados 60 dragões, sendo 30% dragões das nuvens, enquanto 26% da montanha, uns 14 dragões infernais e 12 dragões do oceano. E para terminar, as vitórias baseadas nos objetivos. Todo mundo que jogou e destruiu o primeiro inibidor ganhou a partida. Quase 90% dos times que derrotaram o primeiro Baron venceram o jogo. E aí temos outras estatísticas na tela, como o primeiro dragão, First Blood, First Brick e o Arauto do Vale. E com isso encerramos mais um Pro Review. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais, isso nos ajuda muito. Se você não gostou desse vídeo, coloque um comentário aqui embaixo e diga o que podemos fazer para que esse vídeo fique melhor. Obrigado pela audiência e pela atenção e até semana que vem.